Gotham City, 1981. Em meio a uma onda de violência e uma greve dos lixeiros que deixou a cidade imunda, foi nesse cenário que Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos, obviamente com a supervisão de um agente social, acompanhando de perto devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de 3 homens de Wall Street em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City. Era como se fosse uma revolta contra os poderosos. Coringa é um filme impactante, pois surpreende transformando um personagem em quadrinhos em um anti-herói. Ninguém esperava que o ator fosse tão realista. E isso assustou até mesmo a crítica do cinema, que ficou sem ter como descrever a obra. Para o filme foram feitos estudos de caso com vários tipos de disfunções, sem especificar algum tipo de distúrbio em si mesmo. Mas traz a discussão sobre as reações das pessoas diante das situações da vida. Uma coisa foi o personagem e outra foi a multidão, que o associou a um justiceiro e o elegeu como representante dos seus sentimentos reprimidos de insatisfação por parte de alguns. Para tanto, eu trago um conto que gosto muito a respeito de 2 cachorros, enfocando de uma forma figurada os motivadores do nosso comportamento, a maneira como somos, agimos e reagimos no dia a dia. Certo feirante possuía 2 cachorros e os leva para colocá-los para lutar na feira e ganhar dinheiro com eles. Então ele estimula as pessoas a fazerem as suas apostas. No primeiro dia, a vitória foi do cachorro pardo. Na outra semana volta e dessa vez a maioria acabou apostando no cachorro pardo em função do resultado anterior. E ele, surpreendentemente, aposta no cachorro branco contra todos. E o branco vence essa luta. Na semana seguinte, os frequentadores voltam à feira e voltam agora a apostar no cachorro branco. E ele aposta no pardo, que venceu dessa vez. Isso foi se alternando, até que a multidão o espreita para que ele revelasse como ele sabia qual cachorro venceria. Ele então revela que o cachorro que ele queria que vencesse, ele alimentava de maneira normal, mas aquele que ele elegia para ser o perdedor ficava com comida dosada durante 3 dias antes da luta. O conto enfatiza a dualidade do ser humano, a sua complexidade e a necessidade de que cada um de nós trabalhe para que haja uma melhoria contínua na nossa evolução. E como moral dessa interessante história é que ensina que só depende de cada um de nós ser bom ou ser mal, tornar-se pessoa melhor ou pior, em face dos 2 cachorros que habitam e duelam dentro de cada um de nós. Afinal, qual dos 2 você quer que prevaleça? Qual dos 2 você está alimentando? Na Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo fala desse dilema do ser humano, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Romanos capítulo 7, verso 19 até o 20. Voltando ao filme, algumas observações do personagem que demonstram o seu distúrbio e talvez as possíveis causas. A interrupção abrupta das medicações, porque ele tomava um número exagerado de remédios. Talvez criou ali uma espécie de abstinência. Aquela risada involuntária, no momento inoportuno, é um quadro neurológico, pode ser causado por lesões como AVC, traumatismo, etc. E uma comunicação que ele tinha sempre, né? E ele dizia assim: eu sempre tenho pensamentos negativos. Os pensamentos geram sentimentos que formam as nossas crenças. E as situações reais de estresse e conflito. Portanto, aconteceu a ruptura. E como acontece no filme, é bem próxima do que podemos encontrar na vida real. Há um tempo atrás, um fato interessante também ocorreu. O papel como Coringa é uma das maiores interpretações de Heath Ledger. Ele rendeu um Oscar póstumo de melhor coadjuvante por Batman, o Cavaleiro das Trevas. É de conhecimento do público que o processo de composição do personagem desgastou muito a mente do ator, chegando a afetar mesmo o seu comportamento. Mas a gente sabe que
muitos atores, né, e atrizes, eles fazem realmente essa imersão no personagem, alguns com tanta intensidade que acabam afetando as suas personalidades, acabam sendo até modificado o seu comportamento. Mas no caso do ator australiano, morto em 2008, aos 28 anos, a história ganha um capítulo mais perturbador. E de acordo com o IML de Nova York, a causa da morte é a intoxicação aguda pelo efeito combinado de pelo menos 6 medicações. Olha só, ele ficou um viciado para compor melhor aquele papel do Coringa. No filme atual, o Coringa gostou de matar alguém e as pessoas começaram a criar associação por estarem revoltadas e até num primeiro momento associá-lo a um justiceiro. Foi um estímulo ao pior que há dentro das pessoas, a ponto de não se controlarem. As pessoas iam para a rua e começavam a fazer baderna. Esses momentos de ruptura acontecem também de forma reduzida quando as pessoas extravasam este comportamento através mesmo das bebidas alcoólicas e até o uso de drogas para fugir da realidade. Dessa forma estão vivendo um outro personagem no mundo. O problema aumenta quando encarnam esse personagem de forma contínua em função do hábito frequente da bebida ou do uso das drogas. E os psicopatas antissociais vivem claramente fora dentro dos limites aceitáveis da sociedade e são frequentemente retratados em filme, mas a maioria das pessoas não está familiarizada com os efeitos prejudiciais dos psicopatas sociais. São também chamados sociopatas. Muitas vezes esses indivíduos que passam despercebidos porque são capazes de comportar-se dentro da expectativa cultural da sociedade, aparentando levar vidas normais, mas lá dentro há um processo de transformação contínua. Pode ser qualquer um que não consegue lidar bem com as emoções. Em minha especialização de terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de psicoterapia que aborda a interação entre crenças, pensamentos, sentimentos e comportamentos, entendemos que, segundo essa metodologia, os transtornos emocionais e as distorções cognitivas não são resultados das situações em si, mas das interpretações e representações dos eventos internos e externos que determinam a forma como interagimos com uma situação. Para criar novas atitudes e comportamentos que sejam benéficos para o paciente, a terapia cognitivo-comportamental estuda a interação entre pensamentos, sentimentos, comportamentos, identificando crenças limitantes e trabalhando a mudança de padrões e pensamentos, trabalhando ali as memórias nucleares que geram todo este circuito. O profeta Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O rei Salomão disse em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, os teus sentimentos. Como estão os teus sentimentos? Como estão os teus pensamentos agora? Como você está se comunicando com as pessoas? E como você está interpretando o mundo e as situações à sua volta? Quais são as suas crenças? Vamos colocar aqui abaixo do vídeo um link onde você pode acessar de forma gratuita uma ferramenta de autoavaliação para você se conhecer melhor, onde conhecerá seu perfil comportamental através da teoria do DISC. Trata-se de uma ferramenta prática de autoconhecimento e é apenas o início dessa viagem para dentro de si mesmo. Mais informações em nosso site pralexalves.com.br. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.